Boa noite a todos. Domingo, 30 de novembro, último dia do mês, né? 6:05. Acabou agora aí praticamente Corinthians e Botafogo. Jogo que acabou aí 2-2, né? E, bom, antes de mais nada aí, no jogo passado eu acabei não postando o vídeo, né? Acabei que tinha me passado um pouco aí nas minhas palavras aí no vídeo. Então achei melhor não colocar. Quando eu pensei em gravar outro, já tinha passado aí do dia, então optei por não colocar, né? O jogo contra o Cruzeiro, onde o Corinthians perdeu por 3-0 lá em Minas Gerais. Bom, mas de antemão eu já digo aqui, né, que, pô, uma vergonha, né? A postura do Corinthians, só um time jogou. 3-0 foi muito barato, né? Aquele resultado. Para mim, o gol lá, o quarto gol do Cruzeiro foi muito mal anulado, era para ter sido um 4-0, fora os ameaços. O Corinthians não fez absolutamente nada, não levou nenhum perigo, foi totalmente apático e passivo no jogo, né? Deixou o Cruzeiro muito à vontade para jogar e foi completamente amassado. Eu espero que esse jogo aí, né, contra o Cruzeiro tenha servido de lição para esse time aí, né? Que, pelo amor de Deus, não vou nem comentar, né? Muita gente diz, escolhe, o Corinthians escolhe o jogo que quer jogar. Não, não escolhe. É simplesmente falta de preparo, falta de vontade e querência desses jogadores. E de qualidade também, né? Bom, mas isso não vem ao caso agora. Bom, pro jogo de hoje aí, né? Antes de eu começar a falar, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba mais vídeos como esse quando eu postar, né? E, bom, é isso. Né? Agora vamos pro que interessa. O Dorival mandou a campo aí Hugo Souza de volta ao gol, né? Recuperado de lesão, na coxa direita, se não me engano. Dupla de zaga João Pedro Choca e Gustavo Henrique. Lateral esquerda Matheus Bidu, lateral direita Mateuzinho, né? Aí tivemos ali Ranielli, volante à frente da linha defensiva, Carrilho e Breno Bidon como os dois volantes à frente, né? Funcionando como meio-campista mesmo, de contenção e hora contém, hora arma o jogo ali, né? Era mais na contenção, na verdade, porque quando o Carrilho saiu, o Corinthians sofreu bastante. Garro à frente, como meio armador, e Dieguinho e Yuri Alberto à frente. Bom, é... bom, vamos lá, né? Aos 6 minutos, o goleiro do Botafogo saiu jogando mal, né? Ele tocou pro zagueiro, não avisou que tinha ladrão, o Ranielli veio de trás, desarmou na bola ali, sem falta, desarmou o zagueiro do Botafogo, ela sobrou no pé do Dieguinho, o goleiro vinha saindo e ele pegou ele, tipo, esperou a passagem do Ranielli, ele fez que ia driblar e só passou ali pro Ranielli, né? Não foi fominha, e o Ranielli com o gol aberto escorou pro gol. 1-0 pro Corinthians, né? Que logo no início da partida já fez o gol. Aí aos 15 minutos, em boa troca de passe do Corinthians entre o Garro e o Bidon, né? O Garro devolve no Bidon e ele finaliza, né, travado e ela fica com o goleiro ali, né? Eles saíram trocando passes, aí o Garro viu a infiltração do Bidon e aí na hora que o Bidon finalizou, a defesa do Botafogo deu aquela abafada, né? E ela sobrou na mão do goleiro sem muito perigo. Aos 16 minutos, o Dieguinho limpa a marcação, ele faz uma boa jogada, né? E aí, no passe em profundidade para o Yuri Alberto, ela passa muito, né? Ela passou bastante. E aí o Yuri Alberto tocou ela de volta para trás. E aí o Bidon, né? Ele tocou pro Bidon e o Bidon viu o Mateuzinho se aproximando, vindo, né? Dali do meio campo. Só que o Mateuzinho já estava ali quase que na entrada da pequena área. Ele tocou pro Mateuzinho, o Mateuzinho ajeitou para a perna boa ali, mandou um foguete lá pro gol, o goleiro mandou para escanteio. É... Depois, aos 16 minutos ainda, né, na cobrança de escanteio, o Ranielli subiu meio que praticamente sozinho, né, sem marcação. Só que aí ele cabeceou para baixo, ela bateu na defesa. E aí, cara, a defesa do Botafogo ela armou um contra-ataque rápido, né? E eram 3 jogadores do Botafogo contra um só. Eu nem lembro quem que era, se era o Choca que tava voltando ou era o Gustavo Henrique. E aí no cruzamento, cara, na hora que o jogador lá, o Arthur, né, faz o cruzamento, ele cruzou rasteiro. Pô, se ele cruza pelo alto, provavelmente seria muito difícil né, do Corinthians afastar essa bola e seria ali muito mais perigoso. Mas ele cruzou rasteiro e o Mateuzinho que veio de trás embalado, ele
pegou e interceptou ali, né, evitando o que seria o gol aí de empate do Botafogo. Aí aos 33 minutos, em cobrança de falta, né, o Garro pegou, eu ainda vi na transmissão, o Dorival orientou lá, falou bate direto na primeira trave. E aí o Garro pegou, passou o pé por cima da bola, deu aquela deixadinha, né, o Mateuzinho enfiou o pé na bola, mandou outra pancada, o goleiro espalmou ela, né, aí ela sobrou ainda no Garro que vinha entrando de volta para a área, ele cruzou na área, o Yuri Alberto furou, né, ela passou na frente do Yuri assim, ele furou a bola, e aí ela sobrou no Tchoca, né? E aí finalizou travado pela defesa. Muita gente do Botafogo, né? A defesa. Mas aí seria um lance muito perigoso para o Corinthians ampliar. O Tchoca que é zagueiro, né? Mas, pô, não pode perder um gol desse aí, cara. Aí tivemos mais 2 minutos de acréscimo, né? E aí, cara, foi só isso. Bom, o que eu vi do primeiro tempo aí, o que eu achei é o seguinte. Só deu o Corinthians. O Botafogo só teve uma chance lá, que foi numa bola cruzada lá, a cabeçada do jogador. Foi só isso, o Botafogo não fez nada. O Botafogo tinha claras dificuldades de sair jogando, né? Era só no contra-ataque, mas em armação assim, nada. O Corinthians foi muito superior, né? O Corinthians poderia ter ampliado se tivesse caprichado um pouco mais. E foi isso. Aí, na volta do primeiro tempo, né? Pro segundo tempo, quer dizer. O Corinthians veio sem alterações. E aí, logo aos 5 minutos do segundo tempo, o Ranieri recebe do Garro e ele manda mais uma pancada pro gol ali. Ele arriscou o chute, ela passou por cima, mas passou perto, né? E mandou para fora. Aí começou, né? O Botafogo tinha feito aí substituições e as substituições do Botafogo surtiram efeito, né? Parecia desse momento aqui que eu vou falar pra frente que o Botafogo era o Corinthians do primeiro tempo e o Corinthians era o Botafogo do primeiro tempo. Meio confuso, né? Mas não. Aí aos 14 minutos o Corinthians dormiu na marcação, né? Errou todos os botes no meio de campo ali, o jogador veio fazendo fila, e aí um dava carrinho, errava, o outro tentava dar um bote, errava, e aí o jogador lá, o argentino Montoro, né? Ele serviu lá o Cuiabano, que é lateral, e aí, pô, ele com a marcação, eu vi ainda no lance, a marcação que o Cuiabano tinha era do Dieguinho, que é ponta, e o Tchoca tava atrás, tipo, um pouco distante. Então, pô, ficou difícil, né? Aí o Cuiabano foi, mandou pro gol na saída do Hugo, acabou empatando o jogo. Nesse momento, o Corinthians muito mal no jogo, porque aí o Botafogo cresceu, começou a ter espaço, começou a trocar passes, acertar as jogadas. Se tivesse caprichado mais, era para ter sido bem pior para o Corinthians esse jogo. Aí aos 16 minutos, né, quando o Dorival viu que, né, não surtiram efeito aí as alterações táticas que ele fez de posicionamento de jogadores, né? Ele pegou, tirou o Carrilho, Bidon e colocou o André, volante, e o Maicon, dois volantes. Dois volantes em dois volantes, né? Dorival e essas trocas dele aí. Aí aos 20 minutos, né, em cobrança de escanteio, a zaga afastou mal e na sobra a bola é cruzada de novo e aí a zaga não corta. Aí ela explodiu lá em alguém, subiu, o Yuri Alberto não corta e o jogador lá, Jordan Barreira lá, acho que é esse o nome dele. Pô, o cara virou um voleio lá, um baita de um golaço, a zaga não acompanhou, o Hugo só olhou, né? Pô, o cara fez um baita de um golaço, parecia que não tinha marcação, não tinha goleiro, não tinha nada. A zaga do Corinthians simplesmente olhou tudo acontecer. Uma vergonha, né? E aí, pra vocês verem, ó, em questão de 6 minutos, o Corinthians tomou a virada. O Botafogo precisou de 6 minutos pra virar o jogo. Ah, brincadeira. Aí aos 26 minutos, em cobrança de escanteio, o Gustavo Henrique escora pro meio da área, né? Jogada característica essa do Corinthians, o Botafogo é muito inocente, né? Os próprios comentários falaram, pô, mas o Botafogo é muito inocente, essa jogada é cantada do Corinthians, e eles deixam, eles sabiam que ia fazer isso e olhou. E aí o Tchoca finalizou, né? Tchoca de novo em cima dentro da área, e o Yuri Alberto, cadê ele? E aí finalizou, e aí a zaga não, né? O Arthur Cabral, a bola, a hora que o Tchoca bateu pro gol, o Arthur Cabral esticou o pé lá, ele tava em cima da linha, e aí afastou o que seria o gol de empate. E aí aos 28 minutos o Dorival falou, agora o jogo tá, né? Tomamos a virada, tirou Garro, Bidu
e Dieguinho. E colocou Vitinho, Guinegão e Angileri, né? Foi pro tudo ou nada. E aí aos 36 minutos, aí essa daqui houve contestação dos jogadores do Botafogo, porém não restou dúvida alguma depois do VAR, né? A bola ia sair, o Ranieri pegou ela ali, né? Ele acreditou no lance. A base da bola embaixo, ela realmente saiu por inteira, mas a lateral da bola, a circunferência, não saiu, né? Ela se manteve na linha. E aí o Ranieri pegou, começou a jogada, né? A bola chegou lá pro Vitinho, né? O jogo foi meio truncado, ela chegou no Vitinho. E aí o Vitinho, na hora que ele recebe, ele meteu um drible da vaca no Cuiabano, né? Tchau, Cuiabano. Essas horas ele deve estar passando lá pela Radial Leste já, na saudade, né? E aí deu um drible na vaca, da vaca, então na vaca, da vaca no Cuiabano, levou pra linha de fundo, aí veio mais um jogador, não sei se era o Marçal, aquele Marlon Freitas lá, mas ele deu outro corte, era o Marlon Freitas, ele deu mais um corte e cruzou rasteiro, e aí quem tava lá? GH, Gustavo Henrique, escorou, né? A bola ainda bateu na coxa lá do lateral, nem lembro o nome do lateral, e acabou fazendo o gol. Gol de empate do Corinthians. Como eu digo, os jogadores do Botafogo contestaram, falaram que saiu, mas o VAR deixou bem claro que a bola não saiu. Pela regra, ela tem que sair por inteira, não só a base, tem que sair toda a circunferência dela. E aí, o Corinthians empata o jogo, né? Tivemos aí, após esse lance aí, o jogo seguiu até os 45, deu 5 minutos de acréscimo. Aí, nos acréscimos, cara, uma bola lançada lá, o Guinegão vai dividir ela com o Marçal lá, nem sei se ele é lateral, é zagueiro. E aí os dois se estranharam lá, bateram boca, aí os jogadores já vieram pra cima dele, aí o Maicon já chegou falando pra não tocar no menino, que não sei o que, aí agrediram ele lá, bateram no rosto do Maicon lá, ele falou na cara não, uma baita de uma confusão lá, os jogadores se estranharam, o árbitro expulsou um do banco do Botafogo, né? O Maicon tomou amarelo. E aí tivemos mais um minuto de acréscimo, o que era para ir até os 50 foi prorrogado até os 52. E aí, quando o jogo já estava ali, quando retomou depois dessa confusão, né? Os 2 minutos iam acabando. O árbitro deu mais um minuto por demora ali do Arthur, fazendo de sonso. Ai, onde eu tô? O que eu tenho que fazer? Aí o árbitro, como não é bobo nem nada, deu mais um minuto de acréscimo, né? E aí, pô, foi isso. O Botafogo ainda teve a falta lá no último lance. O Corinthians tentou armar um contra-ataque, mas não resultou em nada, né? E aí um empate amargo, né? Um empate amargo por quê? Porque o Corinthians jogou muita bola no primeiro tempo. O Botafogo sequer viu a cor da bola. Não tinha nem posse de bola pro Botafogo. Sim, tipo assim, era 30 e poucos por cento, 30%. O Corinthians dominava as ações com bola, porém não foi efetivo, né? E aí, em vez de ampliar no primeiro tempo, não conseguiu. Aí no segundo tempo, com as mexidas lá do treinador do Botafogo, o Botafogo conseguiu vir pro jogo, né? E aí foi onde construiu aí os 2 gols em 6 minutos e o Corinthians perdido, né? Muito frágil na marcação, né? Como sempre, né? O mal do Corinthians, né? Na minha opinião, pô, essa zaga aí precisa dar um jeito. O Gustavo Henrique precisa de um companheiro à altura ali pra fechar bem os espaços. E o Dorival precisa saber ler melhor o jogo, né? Pra não acontecer esse tipo de coisa. Porque se isso daí era uma decisão de campeonato, o Corinthians perde o título. Se é num jogo fora, perde de 1-0 e chega em casa e empata desse modo aí, tá fora, entendeu? Ou em jogo único, cede uma virada aí do adversário, vai pra uma disputa de pênaltis, ou então numa prorrogação, perde. Isso aí põe tudo a perder. Então o Dorival precisa saber ler mais o jogo. Eu, sinceramente, não gostaria de ver o Dorival no Corinthians ano que vem. Pra mim, se mostrou ser um treinador muito fraco. Tem ali sorte em um jogo ou outro, consegue fazer o time jogar em um jogo ou outro, porém não é treinador pro Corinthians, não consegue fazer jogar, né? Essa é a minha opinião. Comentem o que vocês acharam do jogo, quem foi bem, os erros do Corinthians, né? O que precisa melhorar. Eu acho que o Corinthians precisa melhorar a postura em campo, né? A atenção, né? No primeiro tempo chegou ligadão, nada passava. Aí no segundo tempo dormiu, acabou com tudo aquilo que foi construído no primeiro tempo, né? E precisamos de jogadores também, né? O Garro, ó, infelizmente não temos meia. O Garro não é meia mais, acabou. Ele fica, dá uns passes lá, quando acerta, beleza, mas erra a maioria.
Raçudo, é baita do jogador, porém esse ano aqui não se mostrou ser o jogador que foi na temporada passada, então não temos meia para esse ano, né? Precisamos de um meia. Yuri Alberto, ineficiente no jogo, foi nulo, mal apareceu no jogo, furou uma bola lá, foi isso que ele fez nesse jogo. Precisamos de atacante também. Ah, tanta coisa, né? O Vitinho foi muito bem, entrou, foi muito bem. O Dieguinho jogou muita bola, aquele moleque. Mas o time precisa melhorar, se consolidar aí na marcação defensiva e ser mais efetivo no ataque. Precisa ter poderio ofensivo, né? Precisamos de meia, precisamos de ponta e eu acho que até de mais um atacante. E de um treinador, né? Que saiba treinar o time e ler o jogo. O Corinthians agora somou aí seus 46 pontos, está atrás ainda do São Paulo, né? O Corinthians está em nono, mas o Corinthians pode ser ultrapassado. E bom, pra vocês verem como que é. Quando o Corinthians estava ganhando do Botafogo, foi a 48 pontos. Passou o São Paulo, ficou em sétimo. E o São Paulo caiu para oitavo por conta do saldo de gols. E aí, quando o Corinthians tomou a virada, ele caiu para 12º, podendo ainda ser ultrapassado e cair para 13º. Olha só que loucura que tá esse meio de tabela aí, né? Meio de tabela barra G7, barra G8. Os dois últimos confrontos do Corinthians agora são contra o Fortaleza fora e contra o Juventude na Arena. Espero que a gente possa aí fazer dois bons últimos jogos, né? E bom, Libertadores pro ano que vem só via Copa do Brasil, porque pelo Brasileirão acho muito difícil. Ainda bem, repito, ainda bem que a gente fez 45 pontos, né? Que aí já não corre mais o risco de rebaixamento, matematicamente falando. É isso. Um bom final de semana a todos e um bom início. E até o próximo jogo. Fiquem com Deus. Tchau.